ver se eu vou interagir. Você tem que me falar com seguidores. Ok. Então vamos lá. Olá, meus amores. Eu sou Anne Cristine, sou Master Coach. E para quem não sabe o que é que o coach faz, o coach, ele é um treinador. Ele prepara pessoas, tá? E por muitos anos eu escolhi fazer nutrição, né? Nutrição para mim é uma vocação. Mas existiu um momento na minha caminhada atendendo na nutrição clínica que eu percebi que os meus pacientes, eles paravam no meio do caminho. E eu perguntava para eles, o que te fez parar? O que te fez não seguir uma estratégia que gerasse uma estratégia que você come tudo que você gosta, uma estratégia que você tem refeição extra, uma estratégia que você escolhe o seu cardápio. E eles me respondiam assim, doutora Anne, aconteceu algo emocional. Doutora Anne, eu tive uma debilidade emocional. Doutora Anne, aconteceu isso na minha casa, eu fiquei abalada emocionalmente. Gente, e aí eu comecei a perceber que eu não tinha ferramentas para ajudar o meu paciente emocionalmente. E eu decidi exatamente buscar compreender essas questões emocionais e comecei a estudar inteligência emocional, comecei a estudar neurociência, comecei a estudar física quântica. E aí eu percebi a importância de cuidar do emocional, de treinar os músculos emocionais para que de fato o nosso paciente ele possa se tornar um realizador, um vencedor, aquele que se posiciona de fato como uma pessoa que realiza. E eu quero contribuir com vocês nesse treinamento, nesse aprendizado. Jô, traz uma água para mim. Eu quero contribuir com vocês nesse aprendizado, nesse treinamento. Eu vou ficar aqui sozinha para não me distrair aqui, viu? Então vamos lá, gente. Vamos começar o nosso treinamento? Vamos começar o nosso treinamento? O que eu vou entregar para vocês, convida todo mundo, tá? Fiz essa live aqui, na verdade, eu tô disponibilizando esse material, esse conteúdo, mas é uma live surpresa, né? E eu quero contribuir com vocês, tá bom? Eu quero contribuir com vocês, para vocês entenderem de fato hoje o que faz parar vocês na caminhada, o que faz vocês retrocederem, o que faz as pessoas não chegarem ao destino que elas merecem, ao destino que nós fomos criados, que nós fomos projetados para chegar, que é a abundância, que é a plenitude, tá bom? Eu quero contribuir com vocês. Bom, então vocês estão visualizando aqui, hoje, o destino que eu levo os meus pacientes, eu chamo de saúde plena, tá? Saúde plena, ela é emocional, espiritual e física, certo? Esse é o destino, saúde plena. Agora vem comigo. Como que eu vou levar vocês a um destino que eu não conheço? Eu não posso levar meus pacientes a um destino que eu não conheço. Então, quero dizer para vocês que quando eu percebi que meus pacientes paravam no meio do caminho, eu decidi buscar ajuda. Eu percebi que eu não sabia tudo. E aí, a minha mudança começou. Quando eu percebi que eu não sabia tudo, ou seja, quando eu deixei de ser arrogante, o contrário de arrogar, arrogância é humildade. Arrogar é achar que sabe. Quando eu percebi que eu não sabia tudo, a minha mudança começou. Eu comecei a caminhar a esse destino que eu quero, que hoje, né, eu levo os meus pacientes e que eu quero que você conheça. Esse destino chamado saúde plena. Então, foi necessário uma imersão, eu mergulhei no autoconhecimento para conhecer esse destino. Então, vem comigo. Gente, olha só, eu quero começar o nosso treinamento exatamente te mostrando que a minha responsabilidade como coach é te tirar do teu estado atual, ok? Teu estado atual, onde você está hoje, a tua localização. Traçar uma rota ao teu destino, ou seja, ao teu estado desejado.
Nós vamos traçar uma rota para você e nós vamos retirar os impedimentos. Nós vamos unir razão e emoção nesse processo. E aí você vai me perguntar, Anne, quais são esses impedimentos? No decorrer da nossa jornada rumo ao nosso destino, os impedimentos eles vão surgir. E esses impedimentos são inteiramente emocionais. E, mais precisamente, eles são os vícios emocionais. Vícios emocionais, ele nos faz afundar. Ele nos faz parar na caminhada, tá? Porque os teus resultados, eles vão depender desses sentimentos. E hoje eu quero ensinar para vocês, eu quero conversar com vocês sobre isso. Olha só, lembrando que a nossa live está ao vivo aqui no YouTube, tá? Talvez se cair aqui no Instagram, vocês vão ter disponível no YouTube, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos lá. Olha só, as pessoas me procuram exatamente para mudar resultados. Mas hoje eu preciso falar para vocês que não se muda resultados. Resultados são frutos. Ganhar dinheiro é um resultado, perder dinheiro é um resultado, o seu peso é um resultado, tá? Aumentar peso é um resultado. Percebam, é como se você trocasse de nutricionista, fizesse a dieta da moda e você não consegue mudar resultado. E eu quero falar para vocês que verdadeiramente resultado não se muda. Eu quero comparar, quero fazer uma metáfora com você. Resultado, eles são frutos. Frutos. Então pensa, você é uma árvore. Você é uma árvore. E você é uma árvore que produz frutos. E chega um determinado momento que você fica insatisfeito com esses frutos. Ai, doutora Anne, eu não tô gostando. Ah, não tô gostando do sabor, eu não tô gostando da cor, eu não tô gostando do tamanho, eu não tô gostando do cheiro. Eu quero mudar os frutos, doutora Anne. Eu sou uma mangueira, eu produzo mangas e agora eu quero produzir morangos. É possível, gente, mudar frutos? Não é possível. Sabe por quê? Porque frutos, ele vem, os teus resultados, ele tem uma causa. Pensa comigo, um médico, você tá com dor de cabeça, você tá com febre, toma um remédio, um medicamento para essa febre, para essa dor de cabeça. Tomou um medicamento, a dor de cabeça, o efeito do medicamento acaba, a dor de cabeça volta, a febre volta. Por quê? Porque você tratou sintomas. E aí você vai no médico, ele te dá um diagnóstico, tem febre porque existe uma infecção, existe uma bactéria. E aí ele te dá o medicamento certo, na posologia certa, porque ele tem um diagnóstico certo. Vem comigo, ele tratou a causa. Então eu quero dizer para vocês hoje, doutora Anne, por que, além de nutricionista, a senhora se encontrou, a senhora decidiu ser coach? Exatamente, porque eu entendi que a nutrição, ela é apenas uma semente. Que eu precisava tratar a causa dos meus pacientes. A verdadeira causa, eu precisaria ir, de fato, na dor do meu paciente. No que provoca o meu paciente parar. Entende? E aí eu descobri minha missão. Treinar pessoas, preparar pessoas. Você precisa ser preparado para que você chegue ao seu destino. Então essa preparação é o mesmo que treinamento, esse treinamento fará você chegar ao seu destino. Então, primeiro passo, meus amores, quer mudar resultado? Um dos sabotadores do sucesso é a arrogância, achar que sabe, ok? É necessário se tornar humilde. Existe um texto que o maior dos coaches falou: aprendei de mim que sou humilde e manso. Enquanto a gente achar que sabe, a gente não vai chegar ao nosso destino, a gente não vai mudar resultado, ok? Então, quando que os meus resultados começaram a mudar? Quando eu entendi que eu não sabia nada. Quando eu entendi que eu não sabia nada, os meus resultados começaram a mudar. Então, meus amores, vamos lá. Metaforicamente, o nosso cérebro é dividido em dois hemisférios. Hemisfério cognitivo, intelectual, é a nossa razão, e o hemisfério emocional. Então entenda que o nosso cérebro tem duas partes. Olha só, o emocional, ele é o sistema que nos faz realizar. O que te faz realizar é o teu emocional. Então, vamos lá. O sistema emocional, ele é o sistema límbico, ele é o sistema de sobrevivência.
E para sobreviver, você precisa simplesmente ficar paralisado da zona de conforto. Você não precisa gastar energia para sobreviver. Para sobreviver é fácil. Você só precisa comer, dormir e fazer sexo. Só que nós não nascemos para sobreviver. Nós nascemos para viver. Viver o quê, doutora Anne? Viver abundância, viver plenitude. Nós fomos criados para dominar, nós fomos criados para abundar, para multiplicar. Então, pare e pensa comigo. O que me faz não abundar? O que me faz não multiplicar? O que me paralisa? O que me domina? Se eu deveria dominar e eu não estou dominando, o que me domina? Algo me domina. Algo me paralisa. E nós chamamos isso de vícios emocionais. Então, doutora Anne, quando que uma pessoa vai começar a viver esse destino que a senhora tanto fala, saúde plena? A vida começa, guarda isso. A vida começa quando a zona de conforto acaba. E aí eu tenho o segundo sabotador do sucesso. Zona de conforto. Zona de conforto. Eu vivi toda uma imersão para descobrir que a minha zona de conforto era trabalhar muito. Eu trabalhava muito, eu não vivia uma vida ecológica. Eu estava à procura, em busca dos meus sonhos, ok? Mas eu não vivia uma vida congruente. Eu trabalhava tanto que eu não tinha tempo para as pessoas que eu mais amava, né? Eu não tinha tempo para me conectar com Deus. E eu não tinha tempo para me conectar com minha família. Por quê? Porque a minha zona de conforto era trabalhar muito. Então, zona de conforto não tem nada a ver com trabalhar, com ser trabalhador, ser guerreiro. Não tem nada a ver com isso. Ok? Nós estamos falando aqui daquilo que te paralisa. Zona de conforto, ele é um sabotador do sucesso. E a tua vida vai começar quando a zona de conforto termina. Gente, nós nascemos para viver, nós nascemos para abundar. O cérebro, ele se conecta com isso. Se você visualizar um casebre, uma casa feia, e aí você visualiza uma casa linda, uma casa grande, a casa dos sonhos, o teu cérebro, ele se identifica com belo. A neurociência diz isso. O nosso cérebro, ele se identifica com aquilo que é belo. Então, naturalmente, está na gente. Nós nascemos para abundar. Então, se isso faz sentido com você, para vocês, fica comigo, porque eu tenho um treinamento para vocês hoje, tá bom? Um treinamento muito especial, tá? E eu quero que vocês fiquem até o final para o que eu tenho para entregar. Como eu falei para vocês, nosso destino ele é totalidade, ele é plenitude, tá? E tudo que é muito bom, a gente precisa sair do conforto para adquirir isso que é muito bom. Mas, Anne, por que as pessoas elas não conseguem mudar resultados? Vamos lá, gente? Vamos lá comigo? Resultados. Os resultados, eles partem como eu falei, os frutos, né? Compara esse resultado com os frutos. Os frutos de uma árvore vêm de algo, uma raiz. Então, para mudar resultados, nós vamos precisar arrancar as raízes e plantar novas sementes. Eu sou mangueira, produzo manga, quero produzir morangos, então eu vou precisar plantar novas sementes. Entenda o que o coach integral sistêmico faz. Hoje eu preparo e treino meus pacientes o quê? Inteligência emocional. Por quê? Como que eu vou sair da zona de conforto se meus músculos emocionais eles não estão fortalecidos? Para que eu continue caminhando em direção ao meu destino. Ok, gente? Então, inteligência emocional. É o treinamento de inteligência emocional que vão tornar esses músculos fortalecidos para que você se torne um realizador, para que você se torne vencedor, para que de fato você mude os resultados. Anne, o que é inteligência emocional? Segundo Daniel Goleman, eu não vou aprofundar aqui, mas inteligência emocional nada mais é que competências sociais e pessoais. Segundo o maior dos coaches, inteligência emocional. Olha só, olha o que é que Jesus falava. Amar o próximo como a si mesmo. Então, eu não posso me amar, dizer que me amo, se eu não amo o próximo. Eu não posso dizer que eu amo o próximo se eu não me amo. Então, se eu conheço profundamente isso, eu vou me tornar realizadora. Ok? Então, vamos lá, gente. Competências sociais e pessoais.
Então, fortalecer essa musculatura emocional. Depois eu faço uma live, tá? E trago material para vocês exatamente sobre inteligência emocional de forma mais profunda, para vocês entenderem que você pode ter o conhecimento cognitivo. Você pode ser um excelente nutricionista. Mas se você não tiver de fato competências sociais e pessoais, você não se torna realizadora, próspera, e você de fato não vai abundar e viver o que você merece. Então, gente, inteligência emocional faz toda a diferença nas nossas vidas. Olha só, por que eu não mudo o resultado? O meu resultado, ele vem de uma crença. Ele vem de uma crença. Os meus resultados na minha saúde vêm de uma crença. Os meus resultados na minha vida intelectual vêm de uma crença, né? Você pode dizer assim, eu não consigo ler um livro, eu não gosto de ler livro. Por que você comunica isso? Isso vem de uma crença. Ok, gente? Olha só, o que são crenças, doutora Anne? A crença, ela pode ser potencializadora e limitante. Você aprende as crenças, né? Crença é um aprendizado, uma programação mental, ok? E você aprende ainda na infância. Você aprende dos 0 aos 12 anos suas principais crenças, tá? Elas podem ser fortalecedoras, podem ser crenças potencializadoras, que vai gerar resultados incríveis na tua vida. E elas podem ser crenças limitantes, que vai te definhar, que vai te matar. Então, gente, nós precisamos compreender isso, ok? Olha só, eu falo muito sobre isso. A criança, ela nasce apenas com um sentimento, amor. Todos os outros são aprendidos. Então entenda que o inocente, ele tem resultados exatamente do que ele acredita. E que nós nascemos somente com esse sentimento, ok? Então, quais são os resultados de uma criança? Olha só, criança, ela é verdadeira. Isso é resultado do amor. Né? Se tiver aqui, ela vai falar a verdade, ela não se importa com o que as pessoas vão pensar sobre ela. Se ela tiver vontade de se jogar no chão, ela vai se jogar no chão. Criança é extremamente verdadeira. Então a verdade, ela vem exatamente desse sentimento. Ok? Ela não se importa o que as pessoas vão falar. Ela não se importa, ela não fala algo que não é verdadeiro para ser aceito, para ser aceita. Criança é verdadeira. Ela não se preocupa com as críticas. Ela não se preocupa com as críticas, ela é verdadeira. A verdade provém exatamente desse sentimento, o amor. A criança, ela é corajosa. Ela não tem medo, gente. Se tiver um pitbull aqui, ela vai colocar a mãozinha na boca do pitbull. Ela não tem medo. Criança é corajosa, ela é destemida, porque o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Criança não tem medo, ela é corajosa. Segundo, gente, quais os resultados? Tô falando de resultado. Quais os resultados da criança? Criança, ela é uma perdoadora nata. Ela não guarda rancor. Se papai e mamãe brigar com ela, né? Na mesma da hora, ela vai abraçar. Ela não guarda rancor. Criança é perdoadora, porque o perdão também provém desse sentimento. Ok, gente? Então eu poderia aqui passar o dia todo com vocês conversando sobre o resultado do amor. Nós só nascemos com esse sentimento, tá? Com certeza, o Criador, ele sabia que nós só precisaríamos disso para abundar, para multiplicar. Esse foi o verdadeiro propósito da criação. Esse foi o verdadeiro propósito de Deus ter criado, ter me criado, ter te criado. Foi a gente se posicionar em amor, na verdade de quem nós somos. E aí, eu preciso trazer para vocês exatamente o espiritual da minha metodologia. Eu preciso trazer para vocês o espiritual, porque eu precisei viver um passo a passo para entender de forma profunda o que minha metodologia significava na vida das pessoas. Então vem comigo. Primeira coisa, gente, que nós precisamos entender. Nós fomos criados com um propósito, com um objetivo. Gênesis 2,15. E coloquei o homem no jardim para cuidar do jardim. Aí eu fui buscar o que é cuidar. Eu fui estudar o que é cuidar. Cuidar é o mesmo que amar. Cuidar é o mesmo que amar. Doutora Anne, quando que a senhora descobriu isso? Olha só, eu vou primeiro compartilhar com vocês e depois eu conto minha história para vocês. Tá certo? Existiam duas árvores
duas árvores no centro do jardim, ok? Esse foi o princípio. Duas árvores no centro do jardim. O Criador, Deus, falou com o homem assim, ó, você pode comer de tudo. Você pode comer de tudo, não tem restrição. Você pode comer de tudo. E ele falou assim, olha, mas existem duas árvores no centro do jardim e uma árvore você não pode comer. Uma árvore você não pode comer. Se você comer, Adão, se você comer, você vai morrer. Agora vem comigo, gente. Então isso significa que existe a árvore da morte e a árvore da vida, ok? E aí conta a história que o homem foi lá e comeu, ok? Ele focou na árvore que não podia. Essa aqui não podia comer, ok? E ele focou exatamente naquilo que não podia. Hoje, estudando neurociência, eu sei que toda vez que você fala com um inocente, ou seja, com uma criança, não pode, ela faz aquilo que não pode. Então, estudando, vocês percebem que, como que vocês têm que falar com o filho de vocês? Não dizer para ele o que não pode ser feito, você tem que dizer o que precisa ser feito. Porque eu entendi, estudando coach, estudando neurociências, estudando inteligência emocional, que dizer não pode, o que é negativo, uma meta negativa, ela é neurologicamente incorreta. Você não realiza o que é negativo. E toda vez que a gente foca no que não pode, a gente erra o alvo. E conta a história, todo mundo conhece a história de Adão e Eva. E conta a história exatamente que quando o homem focou no que não podia, ele errou o alvo. O que significa pecado, doutora Anne? Pecado é o mesmo que errar o alvo. Esse é o significado de pecado. E o tempo todo a gente tem errado o alvo. Porque a gente está sobre um padrão de posicionamento. E eu quero que vocês compreendam isso hoje. Quando o homem comeu, por que ele comeu? Porque o pai da mentira, existe o pai da verdade ou existe o pai da mentira. O pai da verdade, então já vamos começar aqui um posicionamento. O pai da verdade disse exatamente que o homem morreria, ok? Mas o pai da mentira disse que se o homem comesse, o que iria acontecer com ele? Ele ia ficar parecido com Deus. Nada, você vai comer e você vai se parecer com Deus. Agora vem comigo, gente. O homem já se parecia com Deus, né? A Bíblia diz que o Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, já éramos parecidos com Deus, só tínhamos um sentimento, amor. Adão foi criado sem pecado, inocente. Só existia um sentimento, amor. Foi criado com um propósito, cuidar do jardim. Cuidar do jardim. E aí, diz o pai da mentira, nada, você vai se parecer. Mas Deus deu algo muito especial para mim e para você. Deu algo muito especial e vocês vão entender porque que todos os meus pacientes, todos os meus clientes de coach, eu prescrevo esse livro. Poder da autorresponsabilidade. Porque Deus, ele te deu um presente. O nome desse presente foi autorresponsabilidade. Ou seja, ele te deu algo muito especial, livre-arbítrio, poder de decidir. Você decide a verdade ou você decide a mentira? Você decide o caminho ou você decide o atalho? Você decide viver ou você decide morrer? Deus, ele nos deu um presente chamado livre-arbítrio, poder de escolha, poder de decisão. E eu quero dizer para você, se sua vida não mudou resultados ainda, é porque você ainda está posicionado na mentira, ok? Vem comigo, gente, vem comigo. Crenças limitantes são mentiras que nós acreditamos. Por muito tempo, eu acreditei na minha identidade que ser carinhosa e ser amorosa era demonstrar fraqueza. Quando que eu descobri isso? Imergindo no autoconhecimento. Eu não comunicava carinho e amor, afeto às pessoas, porque eu queria mostrar que eu era uma Anne forte. Por muito tempo eu pensava que demonstrar carinho, afeto, era demonstrar fraqueza. Eu acreditei nessa mentira. 34 anos da minha vida eu acreditei nessa mentira. E aí, minha coach, ela fez assim comigo, Anne, eu quero que você olhe no espelho e diga quem você é.
Existe uma ferramenta para isso, eu já tinha feito essa ferramenta, eu já sabia minha verdadeira identidade, mas eu apenas conhecia quem eu era. Eu não tinha mudado ainda, eu não tinha vivido os resultados de quem eu era, porque eu ainda não tinha treinado essa identidade. E aí ela mandou exatamente eu fazer isso. Minha treinadora pediu, Anne, treine quem você é de frente ao espelho. E eu fui pra frente do espelho e eu falava todos os dias de frente pro espelho, olhando pra mim, com um sorriso no rosto para liberar a ocitocina, e eu fiz o treinamento que ela pediu. Eu sou carinhosa. Eu sou determinada, eu sou forte, eu sou justa, eu sou verdadeira, eu sou revolucionária, eu sou transformadora de vida, eu sou amorosa. Gente, quando eu falava eu sou amorosa de frente pro espelho, parecia que eu tava falando uma mentira. Quando eu falava assim, eu sou carinhosa, parecia que estava saindo uma mentira dos meus lábios, da minha boca. Sabe por quê, gente? Ele estava treinando comigo uma nova comunicação. Uma nova comunicação. E ali eu comuniquei, eu pensei e eu senti. Senti o quê? Vontade de abraçar e tocar pessoas que eu não conhecia. Olha só, eu tinha o hábito de passar na minha recepção e falar de forma calorosa com os meus pacientes. Eu senti vontade de abraçar pessoas que eu não conhecia. E aí, gente, quero falar pra vocês. Quando eu abracei aquelas pessoas, eu senti que foi libertador. Parecia que tinham me soltado da prisão. Parecia que eu estava presa há anos da minha vida e verdadeiramente eu estava presa. Eu estava presa a uma mentira que eu acreditava. E essa mentira que eu acreditava era que demonstrar afeto, carinho, amor era demonstrar fraqueza. E aí sabe o que foi que eu descobri? Eu descobri a verdade sobre mim. Eu descobri que eu poderia ser forte, mas eu podia ser amorosa. Eu descobri que eu poderia ser determinada, a Anne revolucionária, mas eu poderia ser carinhosa. E eu descobri que eu podia ser tudo o que eu queria. Gente, isso foi libertador. Conhecereis a verdade vos libertará. Só existe um caminho para a saúde plena. E isso é um posicionamento. Eu quero que vocês entendam isso aqui hoje. Posicionamento. E aí, vamos voltar para a história do Jardim do Éden. Vamos voltar para a história do Jardim do Éden. E aí conta a história que a serpente falou com o pai da mentira, né? Que estava ali através da serpente. Falou com Adão, se você comer, você vai ficar parecido com Deus. Isso é conversa. E aí, Adão comeu. Conta a história que quando ele comeu, o que foi que aconteceu, gente? Primeiro, ele se viu nu. Ele viu nu. E ele sentiu vergonha. E aí ele pegou as folhas, né? Tapou a nudez dele. Vergonha. Vergonha. Ele se colocou num posicionamento de vergonha. Porque até então ele não via aquilo como vergonha. Aquilo era natural, ok? Segundo, o que a história traz? Além de vergonha, o que foi que ele sentiu? Ele sentiu medo. Quando que ele sentiu medo? Conta a história que quando ele ouviu a voz de Deus, do Pai da verdade, né? Ele sentiu medo. Ele sentiu medo e depois que ele sentiu medo, ele se escondeu. Ele fugiu. Agora fala pra mim, alguém se esconde na luz? Você fica escondida ali pra todo mundo ver? Não, você só se esconde num lugar escuro, num lugar que ninguém pode te ver, ok? Então, toda vez que você erra o alvo, você foge. Isso aqui é fuga. Olha isso. Então ele se escondeu. Mas ele se escondeu aonde? Na luz ou ele se escondeu no escuro? No escuro. Nas trevas. Isso aqui é um posicionamento. E aí conta a história que o pai da verdade, porque Deus não deixa de ser pai, ele não deixa de se posicionar como pai. Então você que é pai, você que é mãe, você sabe, se seu filho erra, você continua amando o seu filho.
Quanto mais ele erra, mais preocupado você fica com ele, mais você sente a necessidade de amar, sente a necessidade de estar com ele, de ensinar, de corrigir, né? E aí, o que foi que aconteceu nesse exato momento, quando o homem decidiu comer da árvore que não podia? Ele estava sobre uma obediência ao pai da mentira. Se ele obedeceu o pai da mentira, ele desobedeceu o pai da verdade, ok? Houve aqui uma desobediência ao pai da verdade. E se ele agora está posicionado em obediência ao pai da mentira, ele está sem pai, porque ele é um pai mentiroso. Não existe pai. E se não existe pai, ele está sem pai. Como é que nós chamamos as crianças que não têm pai? Como que nós chamamos as crianças que não têm pai? Órfão. Ele está abandonado. Abandonado. Ele está rejeitado. Ele está sem pai. E aí se você me perguntar, Anne, qual é o problema da humanidade? Não ter pai. Não estar no posicionamento de pai. Meu Deus, como? A senhora quer dizer, gente, o que eu estou trazendo para vocês é muito profundo. Eu quero dizer que os meus pacientes que não mudam resultados têm um porquê, têm um princípio. Sabe por quê? O diabo, ele não está preocupado com o que você faz. O diabo, ele não está preocupado com o que você tem. Ele está preocupado com quem você é. Ele está preocupado com o que você é. Eu vivi toda essa imersão para descobrir que os meus pacientes que não mudam resultado é porque eles não têm identidade posicionada. Eles não sabem quem são. Eles não vivem o resultado da verdade de quem eles são. Sabe quando meu paciente para no meio do caminho? Gestão de tempo. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E as pessoas param no meio do caminho porque não tem tempo de cuidar das suas refeições. Ela só precisa separar 15, 30 minutinhos do seu dia para cuidar de todas as suas refeições e não comer o pastel frito lá na esquina no dia, na hora que sente fome. Porque quem não tem destino, qualquer coisa serve. Sentiu fome, você vai comer qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. Vocês precisam entender isso hoje. Só existe um caminho para a saúde plena. Os outros são atalhos. Vai viver a vida toda e não vai viver o destino saúde plena enquanto não se posicionar. Por que eu comecei esse treinamento falando que tudo depende do teu posicionamento? Sabe por quê? E falando que eu, como coach, sou tua treinadora e que eu decidi ser treinadora de pessoas. Por que eu decidi isso? As perguntas mais contundentes foram feitas por Deus, foram feitas por Jesus. As mais contundentes estão lá na Bíblia. Porque não tem como estudar inteligência emocional, estudar neurociência e física quântica e não estudar a Bíblia. Não tem como. Não tem como. Coach faz perguntas. Por que coach faz perguntas? Sabe por quê, gente? Porque perguntas mudam destino. Perguntas mudam destino. E o Pai da Verdade veio simplesmente para perguntar ao homem. A primeira pergunta da Bíblia: Adão, onde tu estás? Essa foi a primeira pergunta. Adão, onde tu estás? Ou seja, Adão, qual é o teu posicionamento, filho? Qual é o teu posicionamento abandonado, rejeitado, sem pai, vivendo a mentira, a desobediência, a vergonha, o medo, a fuga, as trevas? Qual é o teu posicionamento, Adão? E sabe o que ele fez? Oh, Adão, oh meu Deus do céu. Sabe o que ele falou? Deus. Eu me escondi. Foi a mulher que tu me deu. Foi a serpente. Foi a mulher que tu me deu, foi a serpente? Não, foi você. Você tem o poder de criar ou destruir. Você tem o poder de dizer como vai ser a tua vida. Você decide o lugar, o teu posicionamento. Sabe quantos pacientes meus param no meio do caminho porque falam assim: doutora Anne, a senhora me deu estratégia nutricional e sabe o que foi que aconteceu? Meu marido, não consegui fazer a dieta por causa do meu marido. E o que foi que teu marido fez? Doutora Anne, ele não me deixa fazer dieta, ele compra guloseimas, compra pizza, compra... Ok. E aí, vamos lá, o que foi que eu te prescrevi? Eu te prescrevi 6 refeições, não foi?
Foi. Qual é o horário que você come a guloseima? Qual é o horário que você come a pizza? No final do dia, doutora Anne. Ok, no final do dia. E quantas refeições você tem antes? 5 refeições? Ok. O que te impediu de fazer essas 5 refeições? É muito fácil você culpar o outro. É muito fácil agora na crise culpar o coronavírus. Gente, coloca amor nisso que eu tô falando, tá? Coloca amor nisso que eu tô falando. É muito fácil culpar o governo. É muito fácil culpar o teu patrão. É muito fácil culpar todo mundo. Mas o poder de decisão, esse é o momento de nós usarmos o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de decisão. Tá? O que eu tô fazendo na crise agora? O que eu tô fazendo na crise agora? Lendo mais. Agora é um momento específico para você fazer o quê? É um momento específico e crucial para você fazer o quê? Gerar novos hábitos na tua vida. Ah, eu tinha vontade de treinar, mas eu não tinha tempo porque eu trabalhava muito. E agora? Está treinando? Eu tinha vontade de ler livros, mas eu não tinha tempo de ler livro porque eu estava trabalhando. E agora você está trabalhando? Você está lendo mais livros? Ah, eu tinha vontade de orar mais, eu tinha vontade de ler a Bíblia mais. E agora você está fazendo isso? Doutora Anne, eu tinha vontade de organizar minhas refeições. E agora você está fazendo isso? Eu te pergunto, o que você está fazendo? Onde você está? Onde você está? Porque se você me perguntar, tudo que eu estudei no emocional, em neurociência, em física quântica, em inteligência emocional, me diz exatamente a matriz formadora de crença. Eu só comunico aquilo que eu acredito. Se eu acredito que o salgadinho, que o chocolate é um vilão, o que eu vou viver? Eu vou viver um sentimento. Eu comunico, gero um pensamento, meu pensamento gera um sentimento e esse sentimento vai gerar um resultado. Essa é a tríade formadora de crença, é a matriz formadora de crença. As crenças são formadas por repetição, sobre tudo aquilo que eu ouço, vejo, sinto, por repetição. Você aprende por repetição. E aí você aprendeu, os teus resultados dependem dos teus sentimentos. Doutora Anne, o que me faz parar na caminhada? Os vícios emocionais. Os vícios emocionais. No meu processo de autoconhecimento. Jó, já tem 1 hora aqui? Preciso saber as perguntas aqui. No meu processo de autoconhecimento. Perguntas, audiência. Meia hora, né? Perguntas, audiência. Então vamos lá, gente. Chama todo mundo. No meu processo de autoconhecimento, chegou um determinado momento que eu entendi o que era posicionamento, tá? Posicionar. Você se posiciona na verdade ou você é omisso. Você se posiciona na mentira, tá? Existem muitos pais que se dizem pais e não estão posicionados como pais. Que estão ausentes, que não têm tempo de qualidade com seus filhos, ok? Que não se conecta com seus filhos através do olhar, que não abraça, que não beija, que não amam, que não disciplinam. Existem muitos pais ausentes. E aí você vai me falar, doutora Anne, ele é pai? É mãe? Omissos. Não estão posicionados na verdade. O que vai acontecer com esse filho? Ele vai fazer a mesma coisa, porque é o aprendizado dele, tá? Na Bíblia a gente chama isso de maldição. No coach a gente chama isso de repetição, ok? Mas precisa parar, nós precisamos nos posicionar e tem relação com isso. E existiu um momento da minha vida no meu autoconhecimento que esse dia, deixa eu contar pra vocês, esse dia eu senti, isso foi de noite, né? Fui pra igreja de noite, num domingo, e aí, quando eu cheguei, pronto, Jô, ok. Quando der, a gente libera essa e aí já faz outra, viu? Porque eu vou entregar tudo que é conhecimento aqui. Ok, Jô, ok. Então, gente, vamos lá. Aí eu decidi assim, vou pra igreja. Fui pra igreja no domingo de noite. Quando
E eu falei assim pra Deus, eu falei, Deus, me acorda de madrugada pra eu orar. Me acorda de madrugada pra eu orar. Quando deu, gente, 3, 4 horas da manhã, eu acordei com o rosto todo formigando, parecendo que eu estava com pimenta no rosto. Parecia pimenta. E aí, eu levantei pra orar, fui pra sala, não senti as pernas. Não senti as pernas. E mesmo assim eu fui me arrastando, orei, voltei pro quarto. Quando eu voltei, já estava um pouco melhor, mas ainda sem sentir as pernas. E fui dormir. Era feriado de carnaval. Quando eu acordei com a mão formigando. Aí eu falei, dormi por cima da mão. Vou dormir de outro jeito. Dormi de outro jeito e passei a tarde toda com a mão formigando. Aí eu pensei assim, deve ser algo circulatório e comecei a me preocupar. Fui pro hospital. Quando deu 3 horas da tarde, fui pro hospital. Quando cheguei no hospital, fiz o exame. Esqueci o nome do exame agora. E fez o lico que retira o líquido da coluna, né? E a tomografia. Fiz a tomografia e fiz o lico. Só que a ressonância estava fechada porque era feriado, ok? E eu esperei 2 dias para fazer a ressonância. Fui internada para esperar a ressonância, porque existia, o neuro, ele fez um exame nos meus olhos, e existia alguns traços neurológicos de que minha visão não estava adequada, né? E aí preferiu me internar para saber o que estava acontecendo. Quando eu fiz a ressonância, o neuro veio com o resultado da ressonância. Eu estava na cama conversando com minha mãe e tal, estava muito bem. E aí ele falou assim pra mim, doutora Anne, foi um coágulo pro seu tronco encefálico. Eu, como assim? Um coágulo pro meu tronco encefálico? O tronco encefálico, ponte mesencéfalo bulbo, né? Responsável por movimento, um monte de coisa. E eu me assustei. E ele falou assim, aí eu perguntei assim pra ele, doutor, eu tive um AVC. Quer dizer que eu tive um AVC? Ele, exatamente, doutora Anne, um AVC. Falei, nossa. Gente, eu fiquei procurando sequelas e eu não via, né? E eu queria entender o que estava acontecendo, comecei a me chatear dentro de mim, tá, gente? Dentro de mim. Comecei a me chatear, falei, como assim? Eu vivo um estilo de vida saudável, eu me alimento bem, eu faço exercício físico, como assim um AVC? E aí, minha mãe falou assim pra mim, filha, não pergunte a Deus por quê, pergunte pra quê. E aí, eu subi pra UTI, né? Tinha que ficar 2 dias na UTI e eu subi. Fiquei acordado o dia todo, a noite toda. Fiquei acordado, não podia levantar, tava monitorada. E naquele dia, gente, eu queria perguntar a Deus por quê. Não vou mentir, não. Eu queria perguntar por quê. Por que, Deus? Por quê? Eu sou nutricionista, meu estilo de vida é saudável, eu me alimento bem, eu faço exercício físico. Eu queria perguntar por quê. Mas eu perguntei pra quê. Gente, naquele dia, vocês sabem que existe uma voz positiva e existe uma voz negativa. E naquele dia eu vi exatamente assim. Mudar é diferente de se posicionar. Mudar é diferente de se posicionar. E aquilo ficou martelando no meu ouvido, mudar é diferente de se posicionar, mudar é diferente de se posicionar, e martelando no meu ouvido. E aí, ao longo desse processo, depois do meu AVC, eu comecei a entender o que era se posicionar. Fiquei no hospital 15 dias, todo mundo falando mal de mim, criticando os críticos, né? E meus olhos e meus ouvidos ouvindo aquilo. E eu preocupada com as pessoas que eu amava, Até então, eu era aquela Anne que me preocupava com o que as pessoas falavam de mim. Até aquele dia. Porque naquele dia eu posicionei minha identidade. Eu lembro como hoje eu mandei uma mensagem pra minha coach, falei assim, tá todo mundo falando mal de mim. Aí ela mandou uma mensagem assim, doutora Anne, lei 1090. Ela só me falou isso. 1090. Pra quem não sabe, a lei 1090, 10% é o que te acontece. 90% é o que você faz ao que te acontece. 10% tá fora do teu controle, mas 90% tá no teu controle, tá nas tuas mãos, é tua autorresponsabilidade, você vai decidir, é livre-arbítrio, você decide. E aí eu lembro dessa história muito interessante, vou contar pra vocês aqui, vou compartilhar com vocês.
meu personal estava na sala de aula e aí a professora dele falou assim, vocês viram? Uma nutricionista muito renomada em Feira de Santana teve um infarto, um AVC, não sei o que foi que ela falou. E aí ele se levantou chateado. Doutora, você sabe de quem você está falando? Você sabe o que você está falando? Porque ela disse que eu estava tomando anabolizante. E ele ficou chateado, e ele se levantou. E eu naquela preocupação dentro do hospital com as pessoas que eu amava. Preocupada. E aí quando eu li essa mensagem, Lei 1090, falei, por que eu estou preocupada com as críticas? Né? Quando eu vi essa mensagem, eu falei, por que eu estou preocupada com as críticas? Por que isso está me incomodando? Por que eu estou preocupada com as pessoas que eu amo se eu sei quem eu sou? E ali, gente, minha identidade começou a se posicionar. Eu sei que eu sou a Anne transformadora de vida. Eu sei que eu sou a Anne determinada. Eu sei que eu sou a Anne amorosa. Eu gero vida na vida das pessoas. Eu gero luz na vida das pessoas. Quantas pessoas já se transformaram? Quantas pessoas deixaram de ser diabéticas? Quantas pessoas deixaram de ser hipertensa? Quantas pessoas mudaram a autoestima por causa de doutora Anne? Mas não é doutora Anne, é Anne. E ali eu comecei a posicionar quem eu era. Eu estou focando... O meu foco está sendo no que não deveria. Eu estou focando nas críticas. Por que ainda estou focando nas críticas? Porque ainda estou posicionada nas críticas. Era um posicionamento meu e eu não sabia. Por isso que eu comecei a entender o coach. O que Paulo Vieira fala você foca, onde foca expande. Eu comecei a entender, você vê no outro que já existe dentro de você. E eu comecei a entender a Bíblia. Né? Eu já tinha lido a Bíblia 4 vezes, anos da minha vida já li a Bíblia várias vezes, e dentro da igreja eu nunca tinha conhecido a verdade, porque eu não sabia que verdade era um posicionamento. Por que as críticas estão me incomodando se eu sei quem eu sou? E aí eu comecei a focar. Olha o que essa professora falou, uma nutricionista muito renomada em Feira de Santana, Por que eu estava focada no final e não no início? Olha que coisa maravilhosa que ela falou. E aí eu comecei a entender que o meu foco estava no meu posicionamento. E aí eu comecei a entender verdadeiramente que quando eu mudo, tudo muda à minha volta. E aí eu comecei a entender por que meus pacientes param no meio do caminho. Ah, doutora Anne, eu parei porque fulano criticou minha alimentação. Criticou porque eu comi o pão. Doutora Anne, eu parei por causa da crítica. Parou porque a tua verdadeira identidade não está posicionada. Você ainda não está posicionado na verdade quem você é. Não importa o que as pessoas vão falar, importa é a verdade que você acredita. E eu te falei que você vai comer a sua comidinha do dia a dia e vai se transformar, porque você pode comer tudo, mas existe dose, horário e combinação. E aí, depois do AVC, eu comecei a entender o que era me posicionar. Primeiro, eu fiquei 15 dias no hospital e tive meu verdadeiro diagnóstico, né? Eu nasci com forame oval patente. O que é forame oval patente? Forame é um buraquinho, né? Na vida intrauterina, a nossa respiração, ela não é pulmonar. A nossa respiração é pelo sangue da mãe e no nosso coração tem esse buraquinho. Por que patente? Porque continuou o buraquinho. Com 2, 3 meses de vida, quando a gente nasce, esse buraquinho se fecha, a nossa respiração passa a ser pulmonar. No meu caso, não se fechou. E aí, o que foi que aconteceu? Esse buraquinho, na fase adulta, pessoas jovens podem ter um AVC. Por quê? Porque ele leva coágulos, né? Né? Óbvio, se o coágulo for para o cérebro, um acidente vascular cerebral, que foi o que aconteceu comigo. Então, é uma das causas em AVC em pacientes jovens, né? Eu nasci com forame oval patente. Esse foi o meu verdadeiro diagnóstico, tá? E aí, gente, foi muito bom. Aí você fala assim, gente, foi muito bom, foi. Foi muito bom ter tido um AVC, porque aquilo me parou. Eu trabalhava muito. Os meus resultados, eu conto isso no meu treinamento emocional, os meus resultados não eram de saúde plena. Eu me alimentava bem, eu fazia exercício físico, mas eu só dormia 3 horas de relógio.
E os meus verdadeiros resultados não era viver saúde plena, porque eu não tinha tempo para nada. Eu não tinha saúde emocional. Eu não tinha tempo para as pessoas que eu amava. Fazer mini vídeos aqui, Ju. Eu não tinha tempo de estar com pessoas que eu amava. Eu não tinha tempo de me conectar com Deus. Eu não tinha tempo de me conectar com as pessoas que eu amava. Eu não tinha tempo para treinar pessoas acerca da minha metodologia. Né? Eu com uma metodologia incrível nas minhas mãos, que é o PNP. Uma metodologia que transforma vidas. Eu não tinha tempo para ensinar pessoas a executar essa metodologia. Eu não tinha tempo de cuidar das minhas finanças. Eu não tinha tempo de ler. Eu não tinha tempo para nada. Eu não vivia plenitude, abundância. Quando eu falo plenitude, eu estou falando de todas as áreas da minha vida. Eu estou falando do meu conjugal, eu estou falando do meu intelectual, do meu profissional, do meu financeiro. Eu não tinha tempo para o meu jardim. Doutora Anne, por que você não tinha tempo? Porque eu vivia a zona de conforto. E a minha zona de conforto era trabalhar muito. De onde vem essa zona de conforto? De um vício emocional, de um posicionamento. Eu aprendi na infância a incapacidade. Foi aprendido na infância a incapacidade. E eu achava que trabalhar muito, meu verdadeiro porquê, o meu verdadeiro posicionamento, eu achava que eu trabalhava muito. Era o que eu falava, tá, gente? Por isso que eu falo que você conta histórias pro teu cérebro. Paulo Vieira chama isso de historinhas. Você conta historinhas para se manter na zona de conforto. Então, a historinha que eu contava, eu trabalho muito porque eu sou uma boa nutricionista. Eu trabalho muito porque eu sou uma boa filha. Não, você trabalha muito porque existe um vício emocional. Um vício emocional. O meu era incapacidade. 4 perguntas que mudaram a minha vida. Quem foi a pessoa que mais te machucou? O que ela fez que te machucou? O que você sentiu? E o que isso trouxe para a tua vida? O que eu senti? Eu queria salvar as pessoas da minha casa e eu não conseguia, eu não podia. Eu queria estar no controle da situação, mas eu não conseguia, eu não podia. Quando eu via agressão física dentro de casa. Os teus resultados têm um porquê. É uma raiz emocional, existe uma fratura. E aí, a 4ª pergunta, o que você fez, o que isso trouxe para a tua vida, doutora Anne? Eu me viciei em trabalhar, para não mais me sentir fora do controle da situação. Eu trabalho muito para estar no controle da situação. Ou seja, eu trabalho muito porque eu estou posicionada em um vício emocional chamado incapacidade. Eu me sinto incapaz, isso é crença. Ok, gente? E aí é outro conteúdo para conversar com vocês. Crença, pirâmide do indivíduo. Crença de incapacidade é um posicionamento de quem vai errar o alvo. Eu me senti incapaz. E aí você vai me falar assim, por que eu não mudo os resultados? Por quê? Porque essa incapacidade foi aprendida na infância. Eu preciso tratar a causa. Não vai achar, gente, não vai pensar que isso é cognitivo. A mudança não é cognitiva. Não vai adiantar contratar um novo nutricionista, fazer uma nova dieta. Não vai adiantar mudar de marido. Não vai adiantar. A mudança, ela não é cognitiva. A mudança, ela é emocional. Eu me sentia incapaz. E por isso eu trabalhava muito. Então minha zona de conforto era trabalhar muito. Não se muda o resultado sem que eu mude o que eu acredito. Sem que eu me posicione na verdade de quem eu sou. Qual o contrário de mentira? A verdade. Qual o contrário de vergonha? Honra. Qual o contrário de medo? Coragem. Qual o contrário de fugir? Trazer as minhas debilidades para a luz. Me apresentar verdadeiramente. Identificar meu estado atual. Humildade. Mostrar de fato quem eu sou. Fugir, contar desculpas. Fugir, falar a verdade, contar a verdade, trazer para a luz. Qual o contrário de trevas? Luz. Qual o contrário de incapacidade? Capacidade. Gente, esses vícios emocionais. Deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante. Vamos lá, Ju. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Muito importante. Satanás, ele é um psicólogo milenar.
Satanás é um psicólogo milenar e ele estuda o homem desde o jardim do Éden. Esses vícios emocionais, eles continuam acontecendo. Por que eu falei pra vocês do meu AVC? Porque eu vi naquele dia, mudar é diferente de se posicionar. E até então eu comecei a entender o que era se posicionar. E uma das coisas que Deus pediu pra fazer, restaure a identidade dos seus pacientes. Restaure a identidade dos seus pacientes. E eu comecei atendendo 1, 2, 3, 4 pacientes, para que eu tivesse mais tempo com eles. E eu comecei a me tornar perita em perceber quais os vícios emocionais do meu paciente. Toda vez que você está posicionado numa crença limitante, na mentira, em vícios emocionais, num posicionamento de abandono, de um posicionamento de rejeição, você vive resultados limitados. E aí eu comecei a entender, a mudança dos meus pacientes não vai acontecer sem que eles posicionem a verdadeira identidade deles. Porque o que nos paralisa são exatamente esses vícios emocionais. Satanás não está preocupado com o que você tem ou com o que você faz. Ele está preocupado com quem você é. E quando eu Anne, posicionei minha verdadeira identidade, eu comecei a entender que ninguém muda resultados sem estar posicionado na verdade quem é. Sem estar posicionado na verdade quem é. Neste instante eu estava falando aqui de um vício emocional chamado fuga. Chamado fuga. Fuga, se esconder. Quando você vê a verdade, a gordura que está no braço te incomodando, você sente o quê? Existe um passo a passo, gente. Você sente vergonha. Você sente vergonha e você faz o quê? Você mostra a verdade? Não, você esconde. Com uma roupa folgada, com uma roupa escura, você esconde. Quando alguém critica a tua gordura, a gordura que está te incomodando, o que você sente? Você sente raiva? É um vício emocional. Ou você sente vontade de mudar? Você traz a sua debilidade para a luz. Então, gente, posicionamento. A mesma pergunta que Deus, o Pai, fez para Adão. Adão, onde tu estás? Ou seja, Adão, onde você está posicionado? Na verdade ou na mentira? E aí Adão pega a autorresponsabilidade dele, o poder de decisão dele, o livre-arbítrio dele e culpa o outro. Foi a mulher que tu me deu, foi a serpente, foi o diabo. Mas ele não se autorresponsabilizou no posicionamento dele, ele não se autorresponsabilizou. Ok? E hoje eu quero chamar a atenção de vocês. Se você deseja mudar resultado, você precisa se posicionar como vencedor. E vencedor é vencer a dor. Se você quer mudar resultado, você precisa se posicionar na verdade, no amor. Porque deixa eu contar como essa história acabou. A história do Jardim do Éden acabou da seguinte forma. O homem foi expulso do jardim. O homem perdeu o jardim. Por que ele perdeu o jardim? Ele perdeu o jardim porque ele não se posicionou aqui. Ele não trouxe suas debilidades para a luz. Ele não falou para Deus, Deus, poxa Pai, eu pequei, eu errei, eu falei. Ele não fez isso. E esses vícios emocionais continuam vindo até hoje. Toda vez que eu faço o levantamento emocional do meu paciente para restaurar a identidade dele, toda vez que eu faço isso, eu percebo exatamente os mesmos vícios emocionais. Culpa, medo, fuga. Ah, doutora Anne, não vou voltar para a doutora Anne não, porque eu tô com vergonha, porque eu não mudei resultado, então não vou voltar para a doutora Anne não. Se você quer se posicionar como vencedor, se você quer pegar esse livre-arbítrio, esse poder de decisão e usar e se posicionar do lado certo, você vai ter que trazer sua debilidade para a luz. Você vai ter que trazer sua debilidade para a luz. Você vai ter que ver a verdade e trazê-la para a luz. Então, não combina. Ou você se posiciona como vencedor, ou você se posiciona como vencedor. Pessoas que não vencem, que param no meio do caminho, que retrocedem, que olham para trás, que fogem. Pessoas que fogem
elas não vivem saúde plena. Elas não vivem saúde plena. Saúde plena é exatamente para aqueles pacientes que vivem a verdade da sua identidade, se posicionam na luz. Então, gente, isso é uma decisão de vocês. Eu quero deixar para vocês aqui, mais uma vez, a leitura. Eu sugiro a leitura desse livro, O Poder da Autorresponsabilidade. Você é o único responsável pelos seus resultados. Você é o único responsável pelo que você tem vivido. Você é o único responsável por se posicionar como vítima sofredora. Você pode se posicionar como herói e aprendiz. Então tá na hora de se posicionar como vencedor, ok? Tá na hora de chegar ao destino que você merece. Tá na hora de caminhar, de se preparar para isso. Então, entendam, vocês precisam viver uma preparação. Essa preparação, ela é cognitiva e intelectual? É, mas ela também é uma preparação emocional. Vícios emocionais, nós tratamos com ferramentas que mudam comunicação, nós fazemos isso através do coaching integral sistêmico, ferramentas que mudam o mindset, livros mudam mindsets, ok? E mudança de sentimentos a gente muda com filmes. E quanto mais a gente treina, quanto mais a gente se prepara, mais a gente muda. Então, é isso que eu desejo pra vocês, tá? Falta quanto tempo aí no Insta? Se tiver dúvida, manda pra gente. Vou deixar salvo aqui esse conteúdo pra vocês, tá bom? Você merece saúde plena.